geralmente tem a ver com, é um jogo de números, né? Vamos fazer mais post, mais material, mais conteúdo, mais publicações, só que isso funciona bem no topo do funil. Para desengargalar aquele meio do funil ali, que geralmente é onde todo mundo trava, a gente tem que ser um pouco mais assertivo, tem que trabalhar mais em cima de dores, problemas e oportunidades concretas e fazer conteúdo em cima disso. Do ponto de vista de técnicas de marketing digital, SEO, otimização para social media, alguns são chamados de SMO, funcionam também muito bem no topo do funil. No meio do funil, quem ganha o jogo é nutrição de leads e CRO, otimização da conversão. Então, se a gente está com problema de meio de funil, olhem para isso ao invés de olhar para SEO e para social media. Esse é um componente importante que, francamente, eu acho que até na RD a gente não achou ainda o tom, mas basicamente a gente está falando de vir do mais emocional para o mais racional, para o emocional de novo. Então, o que quer dizer com isso? Até o formato influencia. A gente vê, por exemplo, vídeo, podcast, esse tipo de formato é um formato mais light de consumir e ele gera uma conexão emocional um pouco mais forte. Eu vejo a pessoa, eu escuto ela, falo com ela. É diferente do post. Só que já não é um formato que funciona tão bem, por exemplo, no meio do funil. E no fundo do funil ali, quando a gente está olhando naquele a última etapa, olhar para o aspecto emocional é importante porque muitas vezes a pessoa já passou por todo aquele processo das 4 fases ali em cima, mas não tomou a decisão efetivamente. E a maioria das empresas que eu lido no dia a dia, que eu acabo dando mentoria ou alguma coisa assim, o problema da última fase do funil não é concorrência, o problema é inação, o cara não fazer nada. Acho que quem é parceiro da RD aqui sabe que o problema que a gente tem muitas vezes é garantir que aquele cliente assuma o próximo passo, aquele compromisso ali de começar o trabalho. Então, a gente buscar um componente emocional para esse fechamento também é importante. Às vezes pode ser um compelling de vendas, uma promoção maluca de última semana, às vezes pode ser um case do concorrente dele, alguma coisa que pega no fígado dele e fala, pô, eu tenho que dar esse passo. Do ponto de vista de tecnologia, geralmente a gente está usando ofertas mais abertas no topo do funil, ungated, e aí é importante vocês se atentarem que também está mudando um pouquinho esse playbook, as pessoas estão mais resistentes a forms, então a gente tem que deixar a coisa um pouco mais aberta lá em cima, usar com parcimônia isso no meio do funil, e aí tecnologias como tracking, progressive profiling ajudam bastante a eu pegar os dados que eu preciso, sem necessariamente ficar jogando forms com 10 campos para esse cliente preencher. E aí abrir de novo, lá no final. E lá no final, acho que um ponto que é fundamental aqui é a gente ser super responsivo. Um cliente hoje, quando ele entra na página de preço de um produto, por exemplo, e aparece um chat ali, ele quer falar na hora com a pessoa. Ele não quer preencher um formulário, fale conosco, esperar 2 dias para a pessoa responder. Provavelmente vai ser tarde demais, se ele já está naquele estágio final ali de avaliação. Então ali, prestem bastante atenção nessa questão de responsividade. E por fim, acho que é muito bacana agora, já pensando nesse alinhamento com a próxima fase, é uma coisa que funciona dos dois lados, né? Tem 2 benefícios. Um é de diminuir a ansiedade e tentar ajudar o cliente a visualizar o sucesso, ao mesmo tempo já funciona de alinhamento com a próxima fase ali, que é a entrega do sucesso, a entrega do valor. Que é fazer um plano, um roadmap, alguma coisa que tenha um passo a passo que ajude a tirar a ansiedade, que muitas vezes está associada a esse processo de compra. Então, essas são as primeiras dicas aí relacionadas a conteúdo e recursos da fase de aquisição. As outras são, a dica número 2 aqui tem a ver com design organizacional. Vamos lá, a gente tem alguns dilemas aqui. Eu falei de vendas está entrando mais tarde no processo. Na verdade, quanto mais cedo vendas entra no processo, mais caro é. Tá? Em geral, quando a gente vai mais para o lado esquerdo aqui, com vendas, a cada passinho que eu dou para o lado aqui, se convencionou falar que é 10 vezes mais caro. Então, se eu tenho uma venda que é mais transacional, é uma venda mais barata. Se eu tenho uma venda que ela precisa ser provocativa, ou uma venda de solução, é uma venda mais cara. Então, eu tenho esse problema de um lado. Do outro lado, eu tenho um problema também de Customer Success. Quanto mais forte for essa relação de Customer Success que eu quero imprimir na empresa, mais caro.
Pode afetar minha margem, pode afetar meus custos. A resposta óbvia aqui seria, não vamos fazer isso, vamos deixar a venda só no finalzinho aqui e Customer Success mais light. Só que eu tenho uma situação também que quanto mais complexa é a solução que eu estou vendendo, mais eu preciso fazer os dois de cima, mais eu preciso chegar em vendas mais à frente, mais eu preciso fazer Customer Success direito. Então como é que a gente equaciona isso? Estou trazendo aqui para vocês um template baseado no tamanho do contrato anual que vocês têm, em geral, quanto que o cliente gasta no primeiro ano, como é que vocês podem estruturar essa maquininha do ponto de vista de pessoas. Vamos lá, primeiro pensa num contrato anual de até R$2.000 no ano, né? Esse cliente está gastando. Eu não tenho muita margem matemática para colocar Customer Success ou mesmo uma estrutura de vendas um pouco mais sólida. Ou é self-service o processo, e-commerce, etc. Ou tem esse elemento que o pessoal tem chamado de call to close, que é aquele vendedor que liga e tem que vender na hora, né? Isso acontece, por exemplo, nessas escolas de inglês, English Now, por exemplo. O cara tem lá um número da ligação, você tem uma chance de falar com o vendedor e ali a situação está resolvida. Para esse tipo de contrato, a estrutura funciona bem. Nessa faixa de R$2.000, R$5.000, já começa a valer a pena fazer uma estrutura de vendas um pouco mais proativa, inside sales, dentro de casa, com uma especialização ainda com pessoas um pouco mais júnior, e ter um Customer Success que a gente chama de low touch, que não é muito intensivo, né? É um pouquinho mais reativo. Nessa faixa um pouco mais à frente, já começa a fazer sentido pensar em alguém prospectando, já começa a fazer um Customer Success um pouco mais proativo, e o time de vendas começa a ficar um pouco mais qualificado. Ali geralmente vale a pena também especializar também em Customer Success, especializar alguém fazendo essa fase do primeiro valor que eu mencionei ali na jornada. E por aí vai. Acho que não dá para entrar em muitos detalhes aqui, mas um nível acima, até R$100.000, eu consigo colocar uma estrutura um pouco mais pesada de Customer Success. E quando eu estou falando de R$100.000 para cima, aí eu já estou falando também de uma coisa que daqui a pouco começa a fazer sentido, o tal do Field Marketing, fazer café da manhã para prospect, gente na rua, vendas na rua mesmo, Field Sales, Account Manager nas contas. Então isso aí é mais ou menos uma regrinha de bolo aí para vocês seguirem quando for olhar no negócio de vocês e falar, pô, meu ticket médio está mais ou menos nessa faixa aqui no ano, é mais ou menos essa estrutura que eu tenho que ter aqui dentro na máquina de vendas e Customer Success. E aí uma estrutura embaixo de apoio, de operação, treinamento e tudo mais. Dica prática número 3, alinhamento marketing e vendas. Quem aqui tem problema de alinhamento com marketing e vendas? Quase dá para perguntar quem não tem problema, né? A gente tem, não sei se o Bernardo está aqui, o Bernardo está aqui, o Bernardo, o Rodrigo, os caras quase se matam todo dia lá com eu entreguei vídeo, não entreguei, qualidade está ruim. Esse é o tipo de discussão que tem entre as áreas de marketing e vendas geralmente. Então vou tentar trazer um pouquinho de luz aqui nesse processo, tá? Acho que o primeiro deles é entender que isso, do ponto de vista de metas e comprometimentos, isso é bastante estruturado, tá? Então pensa que eu estou dentro dessa jornada aqui, eu tenho uma meta, por exemplo, de fazer 20 vendas no mês. E aí 20 vendas no mês eu tenho a seguinte taxa de conversão ali, que é a taxa de conversão mais ou menos dentro do padrão da indústria. Para fazer essas 20 vendas, automaticamente eu estou dizendo que eu preciso fazer 60 oportunidades por mês, gerar 200 MQLs, gerar 2.000 leads, tá? E aí, para resolver essa equação do ponto de vista de pessoas, eu preciso de um time de marketing X lá para gerar os 2.000 leads, 200 MQLs, preciso de um STR, um pré-venda, e preciso de 2 vendedores, assumindo que eles fazem aí 10 a 12 vendas por mês. Tá aí, ok? Então, o que eu posso fazer do ponto de vista de planejamento? Eu quero crescer 5% ao mês nas vendas. Eu coloco essa meta subindo 5% ao mês, 20, 21, 22, 23, 24. Se eu tenho as taxas de conversão em cima, para simplificar, vou assumir que elas são fixas, basicamente eu já tenho as metas de marketing e vendas aqui. E se eu tenho as metas de marketing e vendas, marketing já sabe o que tem que fazer
para entregar aquele número que ele vai precisar entregar daqui a 6 meses, não já tem condição de se preparar para isso. E vendas também tem condição de se preparar para isso. Se eu sei, por exemplo, que eu vou fazer 24 vendas em maio, fazendo 10 vendas por vendedor, eu vou precisar de um terceiro vendedor ali em maio. Se eu preciso do terceiro vendedor em maio, eu tenho que contratar esse cara em janeiro, para dar tempo de fazer treinamento e o famoso rampeamento. Então essa é a parte que a maior parte das empresas que eu vejo estão tendo problema de alinhamento do marketing e vendas estão porque não estão fazendo esse exercício em conjunto. E a outra parte, talvez a RD inclusa nessa categoria, é quem não está definindo muito bem qual que é a qualidade desses leads que estão sendo entregues. Muitas vezes a gente está definindo meta baseada só em volume. Então, se eu for olhar de novo a jornada lá em cima, é fácil entender e transpor isso, que essa jornada, na verdade, se torna um dos critérios de avaliação de qualificação de lead, que é o critério que a gente costuma chamar de interesse. É o quão mais à frente na jornada eu estou, como lead. E no outro eixo aqui, o eixo vertical, eu tenho o perfil desse cliente, o fit. Então, quanto mais para cima, mais melhora o perfil, quanto mais para frente, mais interessado eu estou na solução. E esses sistemas de qualificação de lead mais modernos, eu não traço nem uma linha vertical e nem horizontal, traço uma linha diagonal. Por quê? Porque o lead que é muito bom, eu posso buscar ele mais cedo no processo. O lead que é muito bom, me converte bem, muitas vezes vai gerar um lifetime value maior, eu vou buscar ele lá na frente, às vezes até prospectando. Ou eu posso pegar ele já quando reconheceu o problema, quando ele sabe que tem um problema, então é um MQL, ou quando ele quer uma solução, ele está procurando uma solução, e aí é o famoso levantada de mão, o HR que está aqui. É alguém que vai lá numa página de produto, numa página de serviço e levanta a mão. E aí tem uma outra qualidade de lead que tem se aplicado aí mais para empresas de tecnologia. Vai ter uma palestra bem bacana do Gabriel, da RD, sobre isso, o famoso mineiro, sobre PQLs, sobre leads que são qualificados lá dentro do produto. Não tenho oportunidade aqui de entrar a fundo nesse negócio. Mas o que eu queria trazer aqui? Isso aqui é um pouco mais sofisticado do que o slide anterior. Se eu tinha lá atrás uma meta de 200 MQLs, talvez na verdade eu não precise entregar 200 MQLs. Eu posso entregar 100 MQLs, uns 30 levantadas de mão e 20 PQLs, por exemplo. Sabendo que essa taxa de conversão vai ser muito melhor desses outros dois caras. Então acho que a dica para quem está tendo esse tipo de problema de casa é tentar, claro, se puxar dados e trouxer evidências históricas melhor, mas tentar menos pensar o que significaria para a gente uma qualificação por fit, por perfil de cliente, e como é que a gente mensura o quão avançado o lead está na jornada e dá uma espécie de pontuação para esse cara baseado nesses dois critérios. E aí como é que a gente seta essa régua para gerar uma relação melhor e mais saudável entre marketing e vendas. Com isso eu fecho a dica 3. Dica 4, processo de venda. A gente vai ter bastante palestra legal, eu recomendo algumas aqui, inclusive do Rodrigo, nosso diretor de vendas, recomendo o Jaco amanhã. Mas eu queria trazer algumas dicas específicas aqui sobre essa parte do processo. Então a gente está, com essas mudanças todas que eu falei do cliente, a gente está no momento agora de ter um novo ABC. O ABC é aquele Always Be Closing que os vendedores agressivos sempre usaram. Na verdade a gente tem que estar Always Be Consulting, sempre estar ajudando, sempre estar orientando, sempre estar dando conselho. Esse é o papel do vendedor, o papel do vendedor moderno. Muita gente tem falado que o vendedor moderno se parece mais com um médico do que com um vendedor. Quando você chega no médico, a primeira pergunta que ele faz é: o que você está sentindo? Deixa eu ver, você está sentindo isso também, aquilo também. De repente ele pede um exame. A primeira preocupação dele é entender o seu problema e entender como é que ele pode solucionar o problema. Não é abrir a capinha aqui e falar: tem um monte de remédio aqui, um monte de pílula, está querendo aqui, tem 20% de desconto até amanhã. Não é esse o papel do médico. E o vendedor moderno, ele faz isso. Outro aspecto aqui, eu vou chegar lá, vou entrar mais a fundo depois, mas a gente fala de empatia,
que é essa questão de justamente entender o problema com profundidade, resiliência, saber que os clientes precisam do empurrãozinho muitas vezes, tem integridade, ser honesto, né, nessa relação, não falar mentira, ser transparente, ser honesto nessa conversa, porque ela vai estourar mais à frente, e ter clareza, ser didático, ser um professor nesse processo. Acho que o papel do vendedor é esse. Esse processo de venda também tem que ser cada vez mais customizado para o cliente. A gente está acostumado a fazer um processo de venda enlatado. Todos os clientes passam pelo mesmo processo, assistem a mesma demo, recebem o mesmo pitch. Não, eu converso com ele, entendo a dor dele, depois eu customizo esse processo para não só o processo de venda, mas idealmente eu customizo até o processo de entrega desse valor mais à frente. Vendas é ciência, não é arte. Eu não vou dar spoiler aqui, mas a palestra do Jaco vai falar exatamente sobre isso amanhã. Eu recomendo fortemente que vocês assistirem com atenção, porque vendas não é um esporte mais do superstar, da pessoa individual ali, e é um esporte do time, tá? Então, precisa de metodologia. E eu posso trabalhar, baseado que vendas depende de metodologia, eu posso trabalhar esse treinamento dessas pessoas que estão em vendas de uma forma replicável, de uma forma bem previsível, em cima desses playbooks, mas eu posso dar coaching baseado em dados, o coaching data-driven. Eu posso saber exatamente onde o meu vendedor está tendo problemas e ajudar ele naquela parte específica do processo que ele não está bem, versus fazer o mesmo treinamento padaria para todo mundo no time inteiro. E um aspecto importante quando a gente fala lifetime value, isso é bastante complicado, eu tenho que alinhar incentivos, né? Se eu estou preservando a relação de longo prazo para o cliente, como é que eu posso não alinhar os incentivos, por exemplo, de comissionamento do meu vendedor? Como é que eu posso comissionar o vendedor só pelo primeiro contrato? Não colocar qualquer tipo de incentivo a mais, não colocar qualquer tipo de restrição para ele, independente do que vai acontecer do cliente ao longo do ciclo de vida dele. E por fim, a gente precisa usar software e tecnologia aqui. Tem muito, acho que é uma mudança muito grande nos últimos 5 anos, tem muito software e ferramental hoje para ajudar vendas e as diferentes etapas aí desse processo de venda. Inclusive várias das empresas aqui que eu recomendo vocês darem uma olhada aí nos stands que são parceiros da RD. Aí eu fecho a segunda lição, o segundo takeaway para vocês hoje, dessa palestra, que é: pensem na jornada do cliente, ou nos passos que ele vai, que tipo de bloqueio, que tipo de resistência, que tipo de fricção ele tem em cada momento, e redesenhem os seus processos de marketing, vendas e serviço de acordo com essa nova jornada do cliente, de acordo com esse perfil do cliente que mudou completamente. A gente caminhando para a última parte aqui, falei de tecnologia, vocês sabem que a gente é uma empresa de software. A gente tem, esse slide eu mostrei na última palestra, a gente tem esse conceito hoje dentro do RD, o RD Station de plataforma, e ele começa com o RD Station Marketing, que é o nosso produto aí, já está há 6 anos no mercado, que você já conhece, mas a gente apresentou no ano passado o conceito da App Store, que são mais de 100 soluções que a gente tem integradas com o aplicativo hoje. De novo, vários deles estão aqui no evento como patrocinadores. Esse trabalho de integração que a gente faz com esses parceiros, trabalho de integração técnica e integração de comércio também, de negócio, e essa camada de baixo que nós temos investido agressivamente aí nos últimos 2 anos, que é para tentar resolver esse problema da multiplicação dos dados, a multiplicação das interações, esses diferentes sistemas que a gente usa no dia a dia. A gente fez uma série de melhorias aqui no RD Station Marketing. Eu não vou entrar em nenhuma delas aqui na palestra. Eu recomendo vocês para acompanhar o material que está saindo aqui, no blog, social media, etc. 2, irem lá no Domo. Alguém já foi lá no Domo? Quem foi lá no Domo, no RD Station? Tem uma área para clientes e parceiros da RD ali, que a gente está fazendo várias imersões ali de funcionalidades novas, coisas como
editor drag and drop de landing page, melhorias em ferramenta de análise, melhorias de fluxo de automação. Finalmente a gente implementou o tal do WOW lá no fluxo de automação, melhorias diversas aí de integração também. Então não vou dar muito spoiler aqui, mas a mensagem que eu queria deixar com o RD Station Marketing é que a gente vai continuar investindo muito forte nele no ano que vem. A gente está projetando mais de 25 milhões de reais de investimento só no RD Station Marketing no ano que vem. E além disso, a gente está olhando mais agora com um pouco mais de liberdade para os usuários que estão um pouco mais avançados na jornada. Nossa preocupação nos últimos 2 anos foi muito mais resolver esse problema das pessoas que estavam entrando no software e estavam tendo dificuldade de adoção. E agora a gente está olhando cada vez mais aqueles casos cabeludos, casos de quem está no software há bastante tempo e que está precisando crescer junto com a ferramenta. Então essa é a linha que a gente tem para o lado do marketing. Mas eu tenho uma novidade muito bacana aí. Para alguns não é novidade, né? Mas a gente anunciou há alguns meses a aquisição de uma empresa de CRM mineira chamada Plug. E é uma empresa que tem, na nossa avaliação, um dos melhores CRMs do mercado brasileiro, um dos mais intuitivos, simples para usar. A gente fez essa aquisição há alguns meses, trabalhou arduamente todos os times, principalmente o time de produto, para integrar as operações e integrar o software. E hoje a gente, com bastante prazer, anuncia que está oferecendo também para o mercado, de forma oficial, o RD Station CRM. Também não vou entrar em muitos detalhes aqui, a gente tem um stand inteiro dedicado ao CRM lá. Temos o nosso caríssimo Luiz, não sei se ele está por aqui, mas o Luiz era o CEO da Plug, hoje continua tocando essa parte do business para a gente dentro do RD. Ele vai dar 4 palestras sobre o processo de vendas e aí uma palestra educativa, mas nesse processo ele vai mostrar como funciona o CRM. Mas para quem já é usuário do RD Station Marketing, dá para ver um pouquinho da carinha dele, como a gente já se esforçou para deixar uma experiência super fluida, bacana, com a mesma interface, né, do RD Station Marketing, mas mais do que isso, com a mesma Customer Experience. A gente está integrando todos os nossos processos internos também, processo de venda, de atendimento, de suporte, de cobrança, para garantir que todo mundo que é cliente de uma ou de 2 ferramentas tenha a mesma experiência com o RD enquanto estiver no software. Então convido vocês para conhecer isso. Vou reforçar mais 2 aspectos do CRM só. O primeiro deles, voltando aqui agora para a imagem atualizada, completa, já com o CRM ali dentro da pilha. A gente sempre lida com essa questão de integração marketing e vendas, com essa coisa de integração dos dados, né? Dados sai do marketing, vai para vendas, sai de vendas, volta para marketing, o que acontece quando fecha uma venda lá. E integração de marketing e vendas geralmente ela é complicada mesmo. A gente foi bem a fundo nesse tópico aqui, principalmente porque a gente não está só simplesmente integrando 2 softwares. A gente está basicamente mudando a forma de olhar esse negócio. A gente está consumindo a informação do mesmo lugar, da Customer Data Platform. Então o software hoje, ele consome os dados dos leads, os contatos, dos deals, etc. Eles estão vindo do mesmo lugar hoje, da mesma base. E isso para garantir mais fluidez no processo para o time de vendas como todo, não ter dados perdendo no caminho. Para os gestores, né, de marketing e vendas, não ter problemas de relatórios, consistência de dados, etc. E principalmente para a gente conseguir entregar uma experiência mais bacana para o cliente. É muito diferente a experiência que o vendedor consegue entregar para o cliente quando ele entende o histórico daquele lead desde o começo, desde o primeiro passo de jornada daquele lead com a gente dentro do site. Então aquela timeline que a gente tem no RD Station Marketing, ela está representada hoje no CRM também, e o vendedor tem acesso àquilo em tempo real. Então esse é o lado da Customer Data Platform. E o último ponto aqui, relacionado ao CRM ainda, é uma novidade de modelo de negócio. A gente tentando explicar um pouquinho mais aqui o que nos levou a fazer essa aquisição em primeiro lugar.
A gente entende que a base de clientes da RD, de certa forma, é uma base mais sofisticada do que a média das pequenas e médias empresas no Brasil. Já estão usando automação de marketing, não é uma coisa muito simples. Ainda assim, 70% dos nossos clientes não tinham nenhum CRM. E quando a gente começou a conversar com esse pessoal, não era só um problema de software, era um problema de processo, de metodologia. Muitas vezes não tem nenhuma função de vendas proativas. Então a gente está tentando mudar isso. A gente está tentando mudar isso com educação, com metodologia, com conteúdo, mas também tentando tirar a fricção de adoção do produto. Por isso, o RD Station CRM, ele começa com um plano free para todos os usuários. A gente tem... Então vocês vão poder aí nas próximas horas entrar já essa é a página de preço do software real. Vocês vão poder nas próximas horas entrar, criar sua conta, brincar. E para quem já é cliente do RD Station Market, a gente fez um wizard aí, um sisteminha rápido aqui para o pessoal criar uma conta a partir já da conta que existe. Ele não é tão rápido quanto aí, tá? Tem uns 5 passos aí para fazer, mas é basicamente isso. Entra lá no CRM, cria a conta, pronto. O CRM já está lá, já está com esses dados integrados por baixo, pronto para rock and roll. Aí eu fecho com o último takeaway da minha palestra. Uma provocação, um chamado para vocês aí de realmente estabelecer uma função proativa e científica de vendas, né? Metódica de vendas, com foco em revelar e entregar sucesso para o cliente. Sobre essa última parte, sobre revelar e entregar sucesso para o cliente, eu tenho uma história muito bacana de um cliente nosso que está aqui, Cláudio, está aqui na ponta. Eu vou deixar o vídeo contar a história deles para vocês aí, de uma forma bem resumida. Shopping Info é uma empresa voltada para o segmento gamer, uma empresa do web. Nós tínhamos algumas dificuldades no momento da venda pelo site. A gente sempre, o cliente sempre nos procurava, não tinha confiabilidade em comprar no site. Nós realmente começamos a investir mais no e-commerce e a buscar mais resultados vindo do e-commerce. Através da web, eu acabei conhecendo a RD Station. A gente hoje está com 100, 110 mil visitantes e a ideia é que em 4 ou 5 meses a gente triplique isso e chegue a 300 mil visitantes. Então, assim, foi realmente... Saímos de um faturamento em 2016, né, e Black Friday 2017, crescimento 2.000%, e mantivemos um crescimento de 1.000% durante o ano de 2018. Meu orgulho com a Shopping Info, cara, são todos. Eu sou até suspeito em falar porque a Shopping Info é uma ajuda para mim. Estamos na direção certa, trabalhando com muita vontade e empenho. Salva de palmas, Cláudio, por favor. Por que eu trouxe a história dele aqui para vocês hoje? Na verdade, isso aqui é um case que a gente está montando, vai ser um case mais elaborado, não tão curtinho. Mas o que é interessante que tem a ver com a palestra aqui que a gente trouxe é como essa história começou. O Cláudio estava meio desacreditado desse processo, né? Tinham experiências ruins aí com marketing digital em geral, com agências, e aí ele falou que conheceu a RD na internet. Ele caiu nesse processo com a Lígia, a nossa vendedora que está aqui. E a Lígia teve a empatia para entender o que o Cláudio estava procurando e teve também a integridade de saber que o que ele estava procurando, do jeito que ele estava procurando, não ia resolver o problema dele. E a Lígia sugeriu, na verdade, que o Cláudio entrasse em contato com uma agência do nosso programa. E aí é importante reforçar um ponto aqui: a Lígia trabalha no nosso time de venda direta. Em tese ela não tem nem incentivo para fazer isso, mas ela trouxe o Rodrigo da Nação Digital, nosso parceiro aqui também. Eles juntos conseguiram trabalhar, fazer um projeto aí com o Cláudio, conseguiram convencê-lo também de que valia a pena entrar.
e conseguiram aí, obviamente, depois disso, com muito suor, entregar essa história de sucesso magnífica aqui. Então, assim, essa história bacana que a gente mostrou no vídeo nunca teria acontecido se não fosse o trabalho desses dois aqui. Então eu queria trazer isso para vocês aqui porque a gente não precisa conviver nos próximos 10, 20 anos com essa imagem de que vendas é uma coisa de sacana, que o vendedor é charlatão. Muito pelo contrário, vendas é uma função super nobre dentro da empresa. A profissão de vendedor é uma profissão super nobre e a gente está aqui justamente para revelar histórias dessas cada vez mais, prometendo valor e entregando sucesso do outro lado. Então eu queria que vocês aproveitassem muito esse evento, se inspirassem, aprendessem, construíssem conexões, mas que voltassem para casa e aplicassem muito do que aprenderam aqui, em particular, vendam mais sucesso para os seus clientes. É isso aí. Muito obrigado, pessoal.